Animais. Plantas. Micro-organismos. O planeta está cheio de seres vivos. Mas o que faz a gente considerar a formiga um ser vivo e uma pedra como ser não vivo? Essa não é uma pergunta fácil de se responder. Muitos cientistas já discutiram sobre esse tema e ainda hoje ele é muito polêmico. Um bom caminho para resolver essa questão é analisar algumas das características comuns aos organismos que consideramos vivos. Por exemplo, todos são formados por alguns elementos químicos básicos, como o carbono, o oxigênio e hidrogênio, que são os constituintes das moléculas orgânicas. A maioria das moléculas orgânicas presentes nos seres vivos também é composta por nitrogênio, fósforo e enxofre, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Outra característica comum é que, em média, cerca de 75 a 85% do corpo de todos os seres vivos é constituída por água. Nas medusas, esse valor chega a 98%. A água e as moléculas orgânicas constituem a unidade básica de qualquer ser vivo, a célula. Enquanto alguns organismos são formados por apenas uma célula, como as bactérias, os protozoários e algumas algas, conhecidos como unicelulares, outros são formados por várias células, como alguns fungos, as plantas e os animais. A esse grupo, damos o nome de multicelulares. As células são formadas por uma capa, a membrana plasmática, por um fluido interno, o citosol, por várias estruturas chamadas de organelas, presentes no citosol, como os ribossomos, e pelo material genético, o DNA. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é a molécula responsável por armazenar informações a respeito de cada ser vivo, o que permite a multiplicação dos indivíduos e a transmissão de suas características para as futuras gerações. As informações do DNA permitem que a célula sintetize enzimas, proteínas capazes de realizar alguma função, como, por exemplo, sintetizar outras moléculas orgânicas. Assim, as proteínas são responsáveis pelo controle do metabolismo celular. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que ocorrem dentro da célula. É através dele que os seres vivos produzem e gastam energia, sintetizam e degradam moléculas orgânicas, se reproduzem e crescem. O crescimento é uma característica geral dos seres vivos. Ele ocorre quando as células aumentam de tamanho pela síntese de moléculas orgânicas e incorporação de nutrientes. Ou quando as células de um organismo multicelular se dividem e aumentam de número. As plantas, como qualquer ser vivo multicelular, crescem, mas não de forma desordenada. Elas geralmente crescem em direção à luz. Isso acontece porque as plantas, como outros seres vivos, podem perceber estímulos do meio ambiente e reagir a eles. Os estímulos têm naturezas diversas. Podem ser físicos, químicos ou comportamentais.
Da mesma forma, as espécies têm características diferentes e que podem mudar ao longo do tempo. Os ancestrais das algas, por exemplo, não tinham a capacidade de fazer fotossíntese, ou seja, de produzir alimento utilizando a luz, como faz a maioria das plantas. Essas mudanças ocorrem lentamente ao longo de milhões de anos. Um organismo unicelular pode originar um multicelular. A reprodução assexuada pode se tornar sexuada. Uma espécie pode se transformar em outra. A esse processo de descendência com modificação damos o nome de evolução. Todos os seres vivos evoluem. A mudança é uma das propriedades mais importantes da vida. Algumas das características que vimos até agora estão presentes em todos os seres vivos, e cada um possui suas peculiaridades. Já no caso da pedra, nenhuma delas está presente. No entanto, existe um tipo de organismo que apresenta apenas algumas das propriedades dos seres vivos: os vírus. Eles são formados por moléculas orgânicas, se multiplicam, possuem material genético e evoluem. Mas os vírus não são formados por células, nem apresentam metabolismo próprio. Eles dependem de células de outros organismos para se multiplicar. Não é consenso, portanto, se os vírus são seres vivos ou não. Afinal, o que define um ser vivo? O que é vida?